Shalom a todos. Nós estamos hoje com um vídeo muito importante e precisamos que você ouça essa mensagem desse rabino. Rabino ortodoxo, sim, que veio de frente com a Peniel. Mas quando a gente diz de frente, você pode pensar, ele falou mal ou ele falou bem? O que que ele disse a respeito da Peniel? O que que ele disse a meu respeito, inclusive? Você vai poder ouvir. E aí você vai perguntar, quem é esse rabino? Mas antes de você saber quem é esse rabino, já não esquece de dar o teu like, compartilhar, tá certo? Pode comentar também o que você tem achado do nosso canal, o assunto que você quer ouvir aqui, tá bom? Então nós vamos tratar desse assunto, daquilo que o rabino falou a respeito da Peniel e da minha pessoa, como também nós vamos tratar um pouquinho como é que tá, o que está acontecendo hoje com Israel, lá no Líbano, né? As coisas parecem estarem mais quietas, a gente já não vê tanto mais aquele tumulto que estava acontecendo, mas ainda tem coisas acontecendo no Oriente Médio e você precisa saber. Antes que alguém entre nos comentários e fale mal do Rav Yehuda, porque infelizmente nós encontramos pessoas que se convertem a um judaísmo e aí falam mal de todo mundo, né? Lashon Hara, tá? Criticam sem conhecer ninguém. Como nos criticam sem nos conhecer? E aí eu trago esse testemunho do Rav Yehuda, um homem já acima de 70 anos, que estudou em Israel, de famílias, né? Nasceu em Jerusalém, sua família, família já tradicional no judaísmo, são famílias de Kohanim, como também são tanto Moel como são Shochet, né, que fazem abate de animais, como também a circuncisão. Então, são famílias de tradições, ok? E ele mora lá em Londres, já morou na África do Sul, já morou aqui no Brasil, agora está morando em Londres, tem contatos e muitos contatos com pessoas que de certa importância em Israel, de rabinos importantes, como também teve conhecimento junto ao Rebbe de Lubavitch, também o Rebbe Shnesso, é da escola do Rebbe Nachman. Então, assim, nós não estamos tratando de qualquer um, tá certo? Então, estamos falando de um homem que esteve aqui, conheceu o Peniel de perto, tá bom? Então, quando a gente diz que um rabino está vindo de frente com a Peniel, na verdade, você pode analisar o título como algo negativo, mas também positivo. E o que eu quero mostrar para você aqui é uma mensagem que ele fala da Peniel e a meu respeito. E aí, um homem desse que conhece, né, o nosso, por exemplo, nosso mikve, foi todo planejado junto com outros rabinos, inclusive ele esteve aqui, olhou e tem sempre tido bons comentários ao olhar o nosso mikve. Inclusive ele mandou para mim fotos do mikve de lá de Londres, mikves gigantes, que tem uma frequência até de 1.000 pessoas por dia, para você ver o tamanho que esse mikve é, né? O tamanho que eu digo em estrutura, né? São lugares não tão grandes, tanques não tão grandes, mas que são vários tanques. O ambiente é grande para dar todo o suporte a esse grande número de pessoas que ali moram em Londres. Então, ele mora no bairro judaico e tem vindo aqui, e você vai poder ouvir do que ele fala a respeito da Peniel e da minha pessoa. Noach diz primeiras palavras duas vezes Noach. Noach quer dizer Shabbat, Shabbat. De um Shabbat vem outro Shabbat. Cada 7 dias tem outro Shabbat. Shabbat é dia muito abençoado e está dando muito brachá. Mais brachá nós temos do Shabbat e que nos damos para o Shabbat. Mas Baruch Hashem, do Rav Nelson, sempre dando brachá para todo mundo. Ele é bom cozinheiro, bom paladar, bom músico, bom sábio, bom tzadik. E quando chego lá a primeira vez, eu vi muita santidade. E Baruch Amém. Hashem, ele tá pondo sua sabedoria, Chokhmat Shlomo, Chokhmat Moshe Rabbeinu, tudo que ele pode, e tem mais além também. Não é fim dos raízes. Sempre tem mais e o Rav Nelson está tentando demais. Depois está dizendo Ish Tzadik, também ele é inteiro. Nós Amém. vemos e nós vemos agora que passamos Sukkot, está escrito no Etrog, tem que ser Shalem. Shalem quer dizer inteirinho.
Então, a palavra é Aleph é etrog, Taf é techuvá, e depois Resh é refuá. E na Midá, que o Rav faz 3 vezes ao dia, está escrito todas essas brachot no início da Midá. Então, refuá, etrog e gevurá, geulá, que o Rav, eu tenho certeza, vai trazer a geulá na sua sinagoga. Peniel é do Shmuel Anavi. Diz que Shmuel Anavi, Samuel, tinha todos os forjas de Aaron, a brachá do Aaron e também a sabedoria do Moshe Rabbeinu. Baruch Hashem, que vocês têm homem com muito sucesso, muita sabedoria e o futuro é jamais. Só o Mashiach que vai revelar tudo o resto que sobrou. Então, estou dizendo para a comunidade respeitar muito o senhor Nelson, o Rabino, o Rav, que deu para a santidade da comunidade e não existe mais. Esta sinagoga é o maior e mais abençoado que existe. Então, estou dando muito brachá para eles, sempre ter sucesso com seus 3 filhos, como Noah, também os 3 são grandes tzadikim. E eu estou dando para vocês brachá para ter muito nachat de todos eles. E em Yirtzeh Hashem, que a vinda de Mashiach e a redenção final está chegando logo. Amém. Você viu o que o Rav Yehuda falou a respeito da Peniel? Ele fala algumas coisas de mim, sim, do trabalho que nós temos realizado. Ficou hospedado em minha casa, nos conheceu de perto. E não foi só um dia, 2 dias, não. Ele passou um bom tempo aqui conosco, trouxe para nós o nosso Sefer Torah Caché, ficou lá em casa, foi uma grande bênção. Então, ali podemos compartilhar, pude aprender muito. E uma coisa, quando ele esteve aqui a primeira vez, posso dizer, foi algo que para mim somou muito. Você vê uma humildade de um homem como este. 70, mais de 70 anos, não vou dizer aqui, mais de 70 anos, estudou nas Yeshivot de Jerusalém, nasceu em Jerusalém, com toda a criação judaica, esteve aqui, observou tudo que a gente faz, esteve dentro das nossas celebrações, dentro de Shabbat, e viu tudo, tá? E coisas que eu aprendi quando ele estava para ir embora, voltando, me abraçou, agradeceu e disse: Eu aprendi muito. O que eu recebi com isso? Não um orgulho, é um ensino. Em todo o tempo, nós temos que estar atentos a aprender algo. Nós sempre vamos aprender. E Rav Yehuda, como falei, não sei qual é a posição dele em relação ao Messias. Ele sabe que nós cremos que Yeshua é o Messias. Para nós, nós temos Yeshua como Messias. Porém, ele, ao estar aqui dentro, não viu idolatria. O que muitos que não conhecem não conseguem entender isso, tá? Nós mantemos a crença e a fé em um único Deus, como o Shema diz. Só o Eterno é Deus. Só Ele é Deus. Mas nós cremos que Yeshua é o Messias. E isso ninguém está errado. Todos os judeus têm direito de crer no Messias e alguns extrapolaram para si alguns Mashiach. Barcoba achou que, desculpa, Akiva achou que Barcoba era Messias. Nós sabemos que no Rabat, um grande número acredita que o Rebbe é o Messias. E não venham dizer que não é assim, porque eu tenho provas disso, tá? Nós temos muitas pessoas que assim acreditam, né? E outras na história que tiveram a respeito de outros homens e acreditando que ele era o Messias. Qual o problema nisso? Nenhum, ok? Nenhum. Quando eu digo nenhum problema, em relação a dizer isso é idolatria, não. Crer que um judeu pode ser o Messias não é problema de idolatria, nem é, a Torá tem nada contra isso. Então nós cremos que um homem judeu, e aí eu quebro aqui os dogmas que você pode pensar que eu tenho, que eu não tenho. Yeshua primeiro é nascido de pai e mãe,
e eu tenho isso, já ensinei várias vezes nas nossos vídeos aqui, que ele tem um pai e uma mãe, pai Yosef, sim, e sua mãe Miriam. Eu tenho isso por base dentro do a própria Brit Hadashah, em Romanos capítulo 1, 3, que diz, segundo o espermatos, ele é nosso irmão. Sim, houve um espermatos, e isso está escrito pelo próprio Shaul, tá bom? Nós vamos em outros textos também citar sobre essa questão do seu corpo. Então, ele nasceu de pai e mãe, sim. Ele sofre, como está no Sanhedrin 98, que Machia também seria um leproso estudioso, que está às portas, sentado às portas de Roma, e tudo mais, sabe? Do que está no Zohar, que ele entra, cada sábado ele entra nos palácios das enfermidades e atrai as enfermidades sobre si. Então, nós não estamos falando de Yeshua vindo como Mashiach ben David. Não estou falando sobre isso. Dentro do judaísmo, não só existe uma forma do Mashiach vir, só que aguardamos sim que ele virá para assim cumprir aquilo que é dito sobre Ben David. Então, ele virá sim para trazer a libertação, a grande redenção, e foi isso que o Rav falou aqui, que quando o Mashiach vier, trará a redenção. É o que aguardamos também. Então, assim, isso não é nada que vá, vamos dizer assim, contrapor o ensino judaico, de maneira alguma. Então, qualquer judeu que tenha um princípio na Torá, no Zohar e tudo mais, e olhar a nossa vida, conhecer de perto, como não só o Rav Yehuda, como outros já tiveram aqui. Tivemos até judeus que estão do Chabad do Pará, estiveram nos visitando e me parabenizaram pelo trabalho que estamos realizando aqui. Por que conhecer de perto? Sem ciumeira, sem nenhum problema quanto àquilo que nós temos trabalhado, porque temos ensinado o povo a Torá, a rezar segundo o Sidur, a guardar o Shabat, a guardar as festas do Eterno, a cumprir as mitzvot, usar tzitzit, usar tefilim, descer no mikve, fazer brit milá, tudo isso. E aí, o que você pode dizer contra? Então, o Rav Yehuda também não viu nada que pudesse vir contra, mas ele viu corações que estão prontos a buscar o Eterno, rendidos diante do Eterno. E isso ele viu e ele disse: grande santidade. Sim, é isso mesmo. Que nós possamos compreender que crer em Deus e crer no Mashiach, isso não é antijudaico, isso é judaísmo. Então, que você possa ser abençoado com essas palavras que o Rav Yehuda falou a respeito da Peniel e entender que, na verdade, se há algum elogio, vou lhe dizer o que o Tânia diz, que nós temos que buscar ser o quê? Sadik. Porém, quando começarem a dizer que você é um sadik, reconheça-se ou se veja como um rachá. E é isso que eu me vejo. É assim que eu percebo. Eu me vejo como ainda um perverso que precisa alcançar, sim, uma santidade, a justiça, a me tornar mais justo, porque isso será uma busca para sempre, até Mashiach chegar, a redenção vir. Então, aquilo que temos que ser, seremos. Mas enquanto isso, eu busco me tornar cada vez mais um justo entre as nações, um tzadik sim, no Brasil, e também busco ser um homem em santidade, porque o Eterno nos ordena, sede santo, porque eu sou santo. Isso é a minha meta. Agora, tratando também de outro assunto que falamos aqui, queríamos fazer, é da atualidade em relação à guerra. O que está acontecendo? Hoje se tenta um tratado de cessar-fogo. Veja só o que está aqui na nossa notícia. Cessar-fogo no Líbano. Beirute busca acordo que permita a presença contínua do Hezbollah. Então, Israel tem como alvo a liderança do Hezbollah. À medida que as negociações avançam, enquanto os laços xiitas do exército libanês levantam dúvidas sobre a aplicação do acordo. Então, você vê que eles ficam ainda, né, temerosos, porque eles querem, né, o pessoal que está ali movimentando ainda do Hezbollah, querem que a presença do Hezbollah continue, mas Israel não quer mais deixar a presença do Hezbollah no Líbano, porque isso se volta contra o próprio Israel. Veja aqui também, você viu uma notícia hoje muito importante para você ver como Israel continua. Mohammad Afifi, porta-voz do Hezbollah. O que aconteceu com ele?
foi eliminado. Então, Israel continua eliminando as autoridades do Hezbollah. Qualquer que seja a autoridade, Israel vai eliminar. Por quê? Porque o Hezbollah, ele é um problema grande no Líbano. Eu estava ontem mesmo vendo um filme, né, que traz o resultado do que os Estados Unidos fez após o dia 11 de setembro. Então ele foi atrás da Al-Qaeda e entrou dentro do Afeganistão e foram para cima. Por quê? Porque não poderiam permitir, ou qualquer coisa ainda permanecesse, eles iriam voltar a fazer coisas piores dentro dos Estados Unidos. Então é a mesma coisa. Israel sabe que se mantiver essas células aí, vai haver situações terríveis para o próprio Israel. Então, não pode deixar. Israel não está contra os libaneses nem contra o Líbano. Israel não está contra países, ele está contra essas células que são cancerígenas dentro de uma sociedade, que prejudica o próprio povo, tá certo? E volto a dizer, deixamos um vídeo agora mais recente, que outros canais agora já estão mostrando, que na verdade são os próprios, por exemplo, os próprios palestinos que estão se levantando contra o Hamas. Não é verdade? Se você ainda não assistiu, assista, procure ver esse vídeo. Eles mesmos estão buscando que o Hamas saia de lá, se acabe, os próprios palestinos. E estão falando, eles atiram em nós, eles tomam nossos alimentos. Né? Então, como é? Eles fazem o quê? Eles tiram os alimentos do povo, que o povo recebe, que as nações doam, Hezbollah pega, o Hamas pega aquilo ali, toma, e quando o povo faminto vai lá pegar para eles, ou muitas vezes até roubar, o que que o Hamas faz? Pega estes e condenam, atiram nas pernas, fazem massacres com eles, porque eles estavam querendo os alimentos que eles ganharam das nações. E é esse tipo de gente que você quer apoiar mesmo? Ou você vê tanta gente apoiando esse tipo de pessoas? Como é que fica isso? Queridos, nós temos que orar muito, pedindo a Deus que realmente nos envie Mashiach e a redenção chegue para a libertação de todos os povos. Shalom a todos nossos irmãos.